E você já se perguntou como deve ser o relacionamento entre um coordenador e um professor? Pois é, eu entendo que é super desconfortável algumas conversas, algumas questões que acontecem por aí na escola, não é mesmo? Um professor que tem uma comunicação um pouquinho mais difícil, ou então um professor que não consegue entender nada daquilo que você propõe e você se perde, não sabe o que fazer, não sabe como fazer. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, se você tem dúvidas ou se você quer saber mais e conhecer mais sobre coordenação pedagógica, aqui é o lugar. Então, já deixa o seu joinha, já se inscreve no canal, começa a me seguir para que você tenha mais e mais conteúdos atualizadíssimos sobre coordenação pedagógica e não se perca por aí. Mas eu sei que você está se perguntando, e aí? Raquel, o que eu preciso fazer para ter uma coordenação pedagógica com um ótimo relacionamento com os meus professores? E a gente precisa entender que alguns pilares precisam ser construídos, como o da confiança, o do respeito mútuo, o da comunicação aberta e aquele suporte contínuo. Esses pontos, eles são pilares fundamentais quando o assunto é uma comunicação boa, um relacionamento bom. E os relacionamentos são pautados em transparência, afetividade, harmonia, respeito mútuo. Não são pontos fundamentais aí para você de um relacionamento? Pois então, não é diferente quando o assunto é relação entre professor e coordenação. Mas uma coisa importante que a gente precisa pautar aqui e entender é um ponto crucial, que é uma parceria colaborativa. A gente consegue uma parceria colaborativa, Raquel, Raquel? a gente precisa entender que o nosso relacionamento vai e vem. A gente tem que ter ali ambos os lados, um traquejo para que a gente possa trabalhar em equipe, para que a gente consiga harmonizar as ações, para que a gente consiga estruturar as ações de uma maneira que seja aí gostosa para todos os lados. Uma abordagem colaborativa, ela vai incentivar a troca de ideias, ela vai incentivar soluções que sejam conjuntas e que fazem com que ambos cresçam e, consequentemente, a escola por aí também. Claro que para isso a gente precisa de uma comunicação efetiva e afetiva. Nossa Senhora, Raquel, agora você complicou o meio de Então, campo. presta atenção comigo. Uma comunicação efetiva, ela é pautada na clareza. Quanto mais clara ou claro você for na sua comunicação, mais efetivo você será. Mais você conseguirá conquistar pontos importantes. E a clareza, ela tem algumas vertentes aqui que a gente não pode deixar de levar em consideração. Por exemplo, eu tenho que ser clara quanto a prazos, eu tenho que ser clara quanto aos resultados, eu tenho que ser clara quanto aos objetivos, eu tenho que ser clara quanto à estrutura de uma ação que precisa ser efetiva. Então, a gente vai desenvolvendo essas linhas de pensamento. Como que eu posso fazer isso? Com tópicos. Escreva os tópicos daquilo que você precisa passar para o seu professorado, para que você não se perca e sim você consiga ter uma comunicação clara. Além disso, quando pensamos numa comunicação efetiva, a gente tem que ter uma comunicação honesta. Sermos honestos e falarmos ali a verdade, falarmos aquilo que é, o que está acontecendo mesmo. Por exemplo, a gente sabe que vai ter uma reunião, mas a gente não tem certeza do dia. Ok, olha, a gente tem uma reunião, ela precisa acontecer, não sei, no mês de março, por exemplo, mas eu não tenho data clara e definida ainda. Alguém tem alguma sugestão? No calendário temos tais, tais e tais opções. Isso é uma comunicação honesta. Mas uma comunicação que não é honesta seria o seu professor, por exemplo, chegar para você e falar: Raquel, eu estou precisando me organizar nesses finais de semanas próximos. Você tem alguma noção de quando vai acontecer a nossa próxima reunião? Não, tem noção. Quer saber? Ó, sei não. Ah, vai acontecer. Fica tranquilo, não vai
Isso é uma comunicação honesta? Não. Então você vai se perdendo ali diante de tudo que você está propondo e dá um tiro no pé. Outro ponto importantíssimo dessa comunicação efetiva é você ser regular. Eu faço aparições na minha escola ou constantemente eu estou me comunicando com o meu professor? Se constantemente eu estou me comunicando com o meu professor, eu tenho uma comunicação regular. Mas se não, eu tenho ali aparições, né? Raramente eu me comunico com os meus professores, isso não gera uma relação com comunicação afetiva. Uma comunicação afetiva, ela vem quando a gente entende que o outro sente segurança, sente alegria, se sente bem, se sente acolhido, se sente protegido. Eu começo a criar esse tipo de comunicação com os meus professores, eles vão automaticamente me procurar mais e, consequentemente, os nossos resultados, inclusive dos nossos objetivos, eles começam a melhorar. Você precisa se permitir deixar que eles expressem as angústias, as inseguranças, as preocupações, as sugestões de uma maneira livre, sem que sejam ali boicotados ou que fiquem pensando, nossa, será que se eu falar isso, alguém vai falar aquilo, ou não vão agir, ou não vão fazer, ou não, ou não, ou não? Então, quão mais clara ou claro você for e mais afetivo for, melhores conexões você vai ter durante as suas comunicações e os resultados vão sendo incríveis. Só que para isso a gente não pode deixar de lado a importância do desenvolvimento profissional. Não é só porque eu me comunico bem que eu não preciso me desenvolver profissionalmente e também desenvolver os meus professores. Você, enquanto coordenador ou coordenadora, você tem um papel de facilitador do desenvolvimento profissional dos seus educadores, dos seus professores, é isso mesmo. Você precisa identificar as oportunidades de formação. São aquelas necessidades que estão ali gritando do seu lado, que muitas vezes você não vê, ou tem medo de ver, ou não sabe como resolver. São aquelas situações ali que você percebe que precisam ser trabalhadas e incentivadas, como, por exemplo, uma inovação pedagógica. Olha como isso é importante dentro das nossas salas de aulas, e muitas vezes a gente, por não ter grande segurança nesse ponto, não dialogamos sobre ele. Mas se não temos segurança, então vamos buscar essa segurança coletivamente. Qual o problema disso? A gente vai desenvolver no coletivo ações que são importantes, formações e o próprio desenvolvimento profissional dos nossos professores a partir de um desenvolvimento e conhecimento mútuos. Todos estaremos aprendendo. Sabe o que isso vai fazer? Vai fazer com que você cresça num outro ponto que é muito importante, que é o respeito e a confiança. Os seus professores passam a confiar e respeitar você enquanto coordenação. Eles passam a olhar para você com outros olhos, sem julgamentos. Eles começam a entender que você, enquanto profissional, está ali de uma maneira saudável, construindo todo o aparato necessário para que vocês tenham um crescimento profissional muito importante. É claro que a gente não pode deixar aqui de pensar que quando a gente quer um relacionamento saudável, a gente tem que levar em conta a construção de feedbacks construtivos. Construir esse momento de feedback a partir daquilo que existe de positivo é impulsionar o seu professor, é impulsionar o seu educador a ir cada vez mais longe, a ir cada vez em busca de melhores resultados. E você vai percebendo o quanto eles vão ficando fortes com isso, se sentindo empoderados, se sentindo preparados e com esse processo de desenvolvimento da confiança deles e da própria autoestima, eles vão querendo galgar cada vez mais e mais alto. Se você, né, quer ter um relacionamento positivo com os seus professores, tenha clareza que você é um elo para a resolução de conflitos, quaisquer conflitos, conflitos entre
professores e outras pessoas da equipe da escola, entre professores e às vezes até pais, entre professores e alunos. Então, você está ali mediando conflitos e trazendo uma reflexão sempre de uma possibilidade de resolução, criando aspectos que são importantes para que cada um deles pense e reflita as ações que são necessárias serem seguidas diante daquele desafio, daquela situação que foi vivida. Nós, coordenadores, a gente não é apenas alguém que está ali para melhorar o clima escolar, mas nós estamos ali para impactar diretamente todos, professores e alunos, rumo ao sucesso da nossa escola, ao sucesso dos resultados que a gente vai encontrar. A partir do respeito, do apoio, da colaboração, a gente vai conquistando e a gente vai trabalhando cada mais dias em harmonia, em sintonia, com resultados que são realmente incríveis. Eu tô te esperando nesse próximo vídeo que eu deixei aqui para você. Um beijo e até a nossa próxima!